Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. E nesse momento especial, classificado também como histórico que vive o nosso país através de várias manifestações populares, a discussão do Teorema de hoje não poderia ser diferente. Vamos à questão. Muitos protestos ocorrem por todo o Brasil, reivindicando uma série de questões. Desde a redução do valor do transporte público até melhorias em serviços como saúde e educação, uma das lutas era pela não aprovação da PEC 37. Essa etapa foi vencida. O que isso representa? E que postura podemos esperar dos poderes diante das manifestações? Essa é a questão do Teorema de hoje. Questão colocada, então, qual é a postura dos poderes diante desse momento? E para discutir, esclarecer e até fazer previsões, não, mas tentar analisar possíveis tendências, nós temos a presença do professor Wilson, que é doutor em Direito, também professor aqui da Universidade de Caxias do Sul e trabalha nessa área do Direito Constitucional, não é, professor Wilson? Bem-vindo, professor, tudo bem? Obrigado pelo convite. E compõe a nossa banca aqui especial para refletir, ajudar a discutir, também colocar as suas opiniões, os seus pontos de vista, alunos da Universidade de Caxias do Sul, hoje composta por alunos de Direito e um aluno de Jornalismo. Do Direito, por favor, pegue o microfone. Do Direito nós temos a Marina. Bem-vinda, Marina, tudo bem? Bem-vindo, obrigada pelo convite, por estar participando, poder dividir também as ideias dos alunos do curso de Direito da Universidade. Presença do Leandro. Leandro, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite também. E do jornalismo nós temos o Ricardo. Ricardo, com as perguntas prontas já na pauta aí? Prontíssimas, professor. Ok. Professor Wilson, até para o senhor já começar com algumas possíveis questões do nosso programa, a grande questão, digamos, a questão guarda-chuva é a postura dos poderes, principalmente o legislativo, no caso representado pelo Congresso Nacional, estamos falando dessa esfera nacional, e o executivo, a presidência da República, mas também vai sobrar alguma coisa para o judiciário, sem dúvida, né? Vocês já querem colocar alguma questão que vocês acham pertinente nós refletirmos no programa de hoje, Marina? Posso começar. Então, destacar, né, a importância dessas manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil, principalmente no sentido de desmistificar que o Brasil é só o país do carnaval e do futebol, né? Nós temos aqui, sim, pessoas que pensam, pessoas que criticam e pessoas que estão, nesse momento, brigando pelos seus direitos, por direitos previstos na nossa Constituição desde 1988. Então, começar saudando essas manifestações, sim, das quais, inclusive, nós fizemos parte. Que bom. Ricardo, você? Eu tenho uma pergunta para o professor, não sei se já seria o já momento. Pode deixar em aberto para ele, sim, sem dúvida, depois ele começa a já responder. Que a gente está discutindo os poderes, legislativo, poder judiciário, eu queria que o professor, nós aqui hoje entendêssemos a comunicação, os meios de comunicação como um poder também. E que o professor falasse um pouquinho depois sobre a regulamentação desse poder, para que a gente possa ter uma maior liberdade de expressão, pluralidade de opinião nos meios que a gente tem hoje. E aí pode se emendar as redes sociais também, etc. Leandro? Bom, eu vejo um lado muito positivo dessas manifestações, que é a politização das pessoas. Essa politização, e veja bem, eu não falo polarização, a politização ela é bem-vinda porque aumenta o nível crítico dos cidadãos. Num ponto que a gente vai chegar e vamos concluir que a educação ela é prioritária. Sem educação não há politização e também há todo um nível de manipulação que nem precisa discutir. Então, essas manifestações são muito bem-vindas na sociedade e até vieram com, vamos dizer, um nível tardio, mas vieram. Certo. Professor Wilson, se quer começar pelas questões colocadas, por favor, ou situar algum outro aspecto em relação a esse grande guarda-chuva da nossa discussão, a reação, né, como os poderes constituídos estão reagindo à força, digamos, política da manifestação do povo nas ruas. Em primeiro lugar, nós temos que destacar aquilo que já foi sobejamente destacado, que como é tão positivo, como é tão bom, como é tão interessante ver as pessoas voltar às ruas para manifestarem suas opiniões. Alguns criticam o movimento dizendo que o movimento ele
é confuso, Sim. que existem desde as reivindicações de curtíssimo prazo, como a tarifa Do ônibus, do transporte coletivo. como questões de longo prazo, que é, por exemplo, melhorar a qualidade da educação ou reduzir, né, as taxas, os índices de violência, mas eu acho que é tranquilo isso. Acho que não devemos censurar o movimento por não ter, né, uma pauta. E é natural que não tenha uma pauta, porque nós vivemos... Exato, são tantas as demandas, né? Ademais, nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa democracia. Muitas vezes se compara, porque o movimento das diretas já tinha uma pauta específica. Pô, era natural, tratava-se ali de democratizar o país, de resgatar as liberdades públicas, né? Ou a Primavera Árabe também, tratava-se de lutar por liberdade e por democracia. O segundo ponto é que os poderes públicos dão sinais de que finalmente, né, ou estão reagindo, mesmo que a forceps, mas estão reagindo, né? Agora, estão reagindo, me parece, de uma forma também um pouco atabalhoada, né, um pouco confusa. Eu acho que em parte é compreensível, porque estão tendo dificuldade de compreender o que é isso. Sim. O que está acontecendo. Em segundo lugar, qual é a dificuldade? O que atender primeiro? Será que se nós atendermos as demandas de curtíssimo prazo, isso vai cessar? Né? Porque realmente tem coisas que é possível atender a curto prazo. E tem outras né? que não. Por exemplo, como a redução da tarifa de transporte público em São Paulo. Mas outras questões demandam um tempo maior, né? O Ricardo trazia a questão da mídia como um poder, mas a questão também da desregulamentação e regulamentação da mídia. É isso, Ricardo, queres sintetizar para o professor responder? Isso, a gente tem né, desde a década de 90 ali, agora mais, desde a década de 70, na verdade, aqui no Brasil, com o crescimento principalmente da Rede Globo, a gente tem essa coisa de que, essa questão que a mídia ela acaba manipulando muito da informação que é veiculada. A gente fala em censura econômica, quando a mídia ela coloca... Ela destaca alguns pontos e deixa de destacar outros, né? Então, isso vem sendo discutido e agora em diversos países, principalmente da América Latina, tem sido regulada. Né? Aqui no Brasil a gente tem um projeto que é a democratização dos meios de comunicação, mas que o Congresso e o governo eles não têm a necessidade, eles não têm a vontade, né? Não têm a vontade E talvez isso política. não esteja como pauta explícita nas manifestações, ou você vê que ela está presente nas manifestações? Isso aparece nas manifestações em Bom, cartazes, até uma certa novidade, faixas. porque... Eu creio, professor, que isso esteja subjacente ao movimento, porque talvez ele não apareça no cartaz, talvez ele não apareça na manifestação, mas ele vem à tona principalmente nas redes sociais, porque as pessoas postam fotos, fazem comentários, inclusive destacando. Isso não estará no telejornal principal, do canal principal amanhã. Professor. Com relação à regulamentação da mídia, realmente há um debate. Até em 2009 foi realizada a primeira Conferência Nacional da Comunicação. Né? De lá saíram mais de 600 propostas, tá? Se eu não me engano, 633, mas para não errar o número... Certo. Inclusive, o telespectador poderá acessar o caderno da primeira Confecom no site do Ministério das Comunicações. Existem setores na sociedade brasileira, sobretudo setores vinculados mais aos partidos de esquerda, mas também setores independentes, né, da sociedade civil, que veem uma necessidade de uma regulamentação da mídia. O problema é o que cada um entende por regulamentação da mídia. Porque quando nós falamos em mídia, regulamentação da mídia, né, evidentemente que tem que haver uma determinada regulamentação. Porque a mídia é um mercado e que requer algum tipo de intervenção estatal. E a comunicação é um direito. Agora, de outra parte, tu tens a prevê. questão do conteúdo, né, da liberdade de expressão. Exato. Então, me parece que precisa se entender. Eu acho que aquelas pessoas que defendem hoje no Brasil a regulamentação da mídia, nem todas estão se referindo ao mesmo fenômeno e as intenções são diversas
e muitas vezes excludentes. Então, claro, a própria Constituição prevê essa questão da concessão de TVs, rádios, né? A questão da gestão, a questão do capital estrangeiro, né? Quem é que pode ser gestor, né? Tem que ser um nacional, tem que ser um brasileiro, né? Não pode ser estrangeiro. Se é interessante ou não abrir o mercado da comunicação a grupos estrangeiros, o Murdoch vai vir aqui, né? É Murdoch, né? Aquele Sim. grande magnata da comunicação. Mas o temor, de outra parte, é que, iniciado o processo de regulamentação da mídia, se queira depois estabelecer o quê? Certas restrições também ao conteúdo daquilo que vai ser veiculado e até mesmo as formas, né? Esse é o grande temor, né? As coisas não estão muito claras para aqueles, a meu juízo, entre aqueles que estão propondo a regulamentação da mídia. O senhor vê que os poderes talvez se movimentem em torno dessa pauta, dessa questão? Eu acho que não. A presidente Dilma já manifestou, né? Porque o Partido dos Trabalhadores é aquele que mais tem defendido isso. Inclusive, faz há pouco tempo, houve uma resolução, né, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores reunido em Fortaleza, defendendo isso, né? Mas as declarações da Dilma e, sobretudo, do ministro das Comunicações, este governo não mexe nisso porque tem temores de que venha a ser associado a um projeto autoritário, que é a acusação que se faz a Cristina Kirchner, né? Ao chavismo, né? Que seria uma forma de tentar tutelar os meios de comunicação. Qual a postura dos poderes, ou talvez qual a reação também dos poderes diante desse momento? É o guarda-chuva do nosso programa de hoje, mas a Marina tem mais questões para colocar aí. Fala, Marina. Então, professor, diante das inúmeras manifestações Brasil afora, eu tenho percebido que os poderes da República, Legislativo, Executivo... Por favor, fala mais pertinho do microfone, por favor. E o próprio Judiciário estão... assim, falando numa linguagem bem acessível, estão se mexendo para dar as respostas que a sociedade tanto esperou e tanto está solicitando nas ruas, né? Então, eu tenho uma pergunta para o nosso professor de Direito, o professor Wilson. Será que essa resposta vem agora? E essas possibilidades que estão sendo lançadas pelos poderes, plebiscito, referendo, possibilidade de Assembleia Nacional Constituinte, né? Nós temos ouvido na mídia os poderes colocando essas hipóteses, né? Essa resposta vem nesse sentido? Existe aplicabilidade desses institutos? O que se vê, né, o que nós temos acompanhado, sobretudo na semana passada, é que há uma tendência, né, do Congresso Nacional e o Poder Executivo, chefiada pela Presidenta da República, dar uma satisfação, né, à sociedade. Então, a Presidente da República, na semana passada, chegou a propor, né, uma Assembleia Constituinte exclusiva. O que é isso, professor? Né? A Assembleia Constituinte exclusiva seria o quê? Né? Reunir um grupo de pessoas, e aí teriam que ser eleitos. Não são os deputados que compõem o Congresso. Essa é exclusiva, exatamente. Se é exclusiva, aquelas pessoas que participam da Assembleia não podem ser aquelas que estão dedicadas às atividades legislativas ordinárias, que é participar das comissões, votar projetos de lei. Quando teve a Assembleia Nacional. Exatamente, foi um dos grandes debates de 84, 85, e até parte de 86, essa Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniria a partir de fevereiro, março de 87, deveria ser exclusiva ou não exclusiva, né? Predominou a tese da Assembleia Constituinte não exclusiva. Mas o problema dessa proposta é que ela é inconstitucional. É inconstitucional? É inconstitucional. A Constituição de 88 previu 2 mecanismos para ser modificada. Uma revisão constitucional 5 anos depois da sua vigência, portanto, 1993, ou então modificar a Constituição por meio de emendas
à Constituição, São o as Congresso, PECs famosas. as famosas PECs, propostas de emenda à Constituição. A 37 foi derrubada, né? Exatamente. Semana passada, né, já houve uma resposta, digamos assim, quase imediata, né, da Câmara dos Deputados, que rejeitou, arquivado, não há mais recurso. A PEC Certo. 37 morreu, né, está enterrada, né? Então, a revisão constitucional de 93 foi feita, mas foi um fracasso. Por quê? Porque em 92 Collor tinha sofrido impeachment, o governo Itamar estava em 93 e as forças políticas estavam muito mais preocupadas em saber como se movimentar no xadrez político. E deixaram para lá a revisão constitucional. Bom, a Constituição previu só uma vez a revisão constitucional, acabou. A partir de 93, só há uma forma de modificar a Constituição: por meio de propostas de emenda à Constituição, encaminhadas ou pelo presidente da República, ou por 1/3 dos deputados federais, 171, tem que subscrever, ou por 1/3 dos senadores. 27. Em relação ao referendo ou plebiscito, a presidente também lançou o plebiscito, a ideia do plebiscito. Só que a população poderá ver nisso o quê? Uma forma de empurrar o problema para a frente. Porque um plebiscito, né, teria que ser organizado, né, realizado. Eu acho que não é uma ideia ruim, mas melhor é o referendo. Qual é a diferença entre plebiscito e referendo? O plebiscito é uma consulta popular, mas é uma consulta popular antes de um ato legislativo ou de um ato administrativo. O referendo é o contrário. É uma consulta depois do ato legislativo ou do ato administrativo. Qual é a vantagem do referendo? Né? No plebiscito, para usar uma linguagem que as pessoas possam entender, se o povo concordasse, primeiro, quais seriam as perguntas a serem feitas no plebiscito? Seria perguntado sobre financiamento público? Seria perguntado sobre o voto distrital? O que seria perguntado? Esse primeiro problema. É dentro do quadro da reforma política. Exatamente. No plebiscito, qual é o risco? De o povo dizer, sim, queremos uma reforma política. Mas o povo estaria assinando o cheque e o cheque seria preenchido pelo Congresso Nacional. Aí dá medo. No referendo é o contrário. O Congresso Nacional apresenta o cheque, essa é a reforma política que nós desenhamos. Aceitamos concordam ou não? Aí o povo tem condições. Aí é o povo que assina. Aí é o povo que assina. Então, eu acho que essa seria uma boa... E veja bem, boa parte, Jacó, Marina, Leandro, Ricardo e telespectadores, das reformas políticas podem ser feitas por meio de lei ordinária ou de emendas à Constituição. Era o que eu perguntaria para o professor, porque nós temos inúmeros projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que não vão adiante, né? Não só o tema da reforma política, mas outros temas também estão tramitando no Congresso e não vão adiante. Será que é necessário a aplicação desses outros institutos e alterar a nossa Constituição, que é tida por muitos juristas como uma Constituição muito boa, né? Leandro, será que o pessoal poderia ver isso como mais uma manobra para jogar as coisas para frente? Eu até ia perguntar para o professor, que tem mais experiência, mais vivência do que eu, quantos plebiscitos ele já viu? Quer dizer, agora olharam... Eu participei de um, que foi o de 1993, onde nós tínhamos que escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, república ou monarquia, e referendo mais recentemente, que é o do desarmamento. Justamente. Agora tivemos que sair para a rua para falar, olha, existimos. Votamos, mas voto não é dar cheque em branco. Votamos, queremos ser ouvido. A população quer participar. E só agora descobrir o plebiscito. É um absurdo isso aí. E, além disso, colocar a questão da reforma política. Vocês querem fazer reforma política? É claro, é para isso que a gente está na rua. É como perguntar a alguém com fome se quer comer, a alguém que está carente se quer ser amado. É óbvio que a resposta será o quê? Sim. Né? Então, a meu juízo, que se faça então um referendo, até porque o Congresso possa fazer um bom trabalho. E outra coisa, só para complementar, os partidos políticos se distanciaram do povo. Está lá na Constituição, o poder emana do povo. O que aconteceu? Os partidos políticos usurparam esse poder. Eu vi um cartaz assim, a ditadura dos políticos. Sim, eles se distanciaram. E veja que o povo teve que sair nas ruas e falar, existimos, né? Nos ouçam. Tanto que 2 pontos do que o movimento queria já foram atendidos de pronto. A PEC 37,
por oportunismo, 9 votos a favor. O que significa isso? Não teve ideologia a favor da PEC. Eles ouviram o que o povo queria e rejeitaram. Não teve... E desses 9, se não me engano, a maioria está com processos já lá no Supremo, né? Não, e um disse que votou errado, mas enfim. Só para o nosso tempo vai andando, assim, Ricardo, você gostaria de jogar alguma coisa aí, já que tu é do jornalismo, do papel das redes sociais, essa questão aí? Eu acho que é interessante a gente colocar como as redes sociais elas revolucionam, né, esse papel da população nas ruas. Primeiro pela organização, né, pela questão da organização. Vocês que são um pouco mais antigos que eu sabem que o quanto era difícil organizar pessoas nos anos 90, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro papel que é interessante analisar das redes sociais. E o segundo é a cobertura alternativa que as redes sociais acabam proporcionando. No começo das manifestações, houveram alguns veículos que foram contra as manifestações, tentando desqualificar através do vandalismo, muito, porque a gente sabe que sempre ocorre. E após, principalmente através de postagens nas redes sociais que são compartilhadas e atingem um número muito grande de pessoas, essa postura dos meios de comunicação acabou mudando e se rendendo, né, ao movimento. Queria que o professor comentasse isso um pouco. E até um fato interessante, cara, é que algumas manifestações, inclusive dos meios tradicionais, se espalharam, ganharam força e foram como que balizados pelas redes sociais. Alguns jornalistas que não tiveram uma repercussão tão grande nos veículos, talvez tiveram maior nas próprias redes sociais. É interessante essa mistura que acaba acontecendo. Nós estamos diante de um novo paradigma, né? O Manuel Castells, famoso sociólogo espanhol, professor da Universidade de Califórnia, já vem estudando esse fenômeno há uns 20 anos e caracterizou, o conceito dele, sociedade em rede. Numa sociedade em rede, o principal poder é o poder da informação. As redes sociais, qual é a grande inovação das redes sociais? Para construir um movimento hoje, para fazer uma passeata, você não precisa mais de sindicato, partido, ONG, movimento, não. O Face. Está mandando convites, compartilhamentos, olha, vamos nos encontrar em tal lugar. Interessante observar que nós, né, Jacó, que participamos de manifestações no passado, um encontro acabava num comício, né? Tinha que ter um palanque, senão não era uma manifestação, pronunciamentos, né? Vocês viram alguma imagem de algum palanque, de alguém fazendo discurso? E qualquer tentativa, realmente, né, se estabeleceu aqui um efeito horizontal, não existe para o bem e para o mal. Porque a gente sabe, né, claro, que um movimento que, se não tiver liderança, né, ele se perde, ele se dilui e, inclusive, fica difícil o controle, né? Por exemplo, a questão das manifestações de grupos que praticam vandalismo, né? São grupos que estão ali, são fascistas. Eu acho que nem todos são fascistas de extrema esquerda. Podem ser pessoas, arruaceiros mesmo, claro, né? Inclusive criminosos, né? No Rio de Janeiro há suspeitas, né, de que pessoas, pirueiros, né, que perderam suas linhas, estavam lá aproveitando por lá para destruir. Infelizmente temos uma ditadura, que é do tempo. Do tempo, claro. Temos que encerrar. Obrigado pela participação de todos os nossos estudantes que estiveram aqui, o Ricardo, o Leandro e a Marina, e também o professor Wilson, muito obrigado. Certamente, ao tentarmos debater, nós também estamos, de certa forma, contribuindo para que a força legítima desse movimento faça os poderes reagir e nós possamos conquistar, construir um país melhor. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!